Hoje é dia 13 de janeiro de 2020, primeira semana do tempo comum, uma segunda-feira. A cor litúrgica é o verde. A primeira leitura é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. O salmo responsorial será o Salmo 115. E o evangelho será o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 14 a 20. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre uma situação até muito comum nos nossos dias. As humilhações pelas quais nós passamos. Naquela época em que os profetas de Deus viviam, as pessoas poderiam se casar com mais de uma mulher. E nesse caso, um dos profetas de Deus havia se casado com duas mulheres. Porém, uma era estéril e a outra não era estéril. E naquela época, a mulher que poderia ter filhos era mais valorizada do que aquela que não poderia ter filhos. E a razão é muito simples. A terra já era povoada com poucas pessoas. E aquelas mulheres que pudessem ter o maior número de filhos possíveis faria com que a sua comunidade crescesse. Então, naquela época, o objetivo era fazer o maior número de filhos possíveis para poder ter uma sociedade maior, assim tendo mais pessoas para poder trabalhar, para batalhar, para poder enfrentar as coisas do dia a dia. E assim é que surgiram as comunidades, a partir dessa procriação contínua das mulheres. É claro que uma das mulheres do profeta não conseguia ter filhos, era estéril, e por isso ela ficava muito chateada e muito triste, porque a outra mulher que era casada com o profeta poderia ter filhos e ficava abusando dessa mulher. Ela ficava totalmente constrangida e aborrecida por causa disso. São situações nas quais nós passamos. Às vezes nós não temos a capacidade de fazer certas coisas que outras pessoas fazem. Temos que entender que tem pessoas que têm certas capacidades maiores do que outras pessoas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm muita facilidade com cálculos. Fazer contas para certas pessoas é algo maravilhoso. Ele adora receber contas para fazer. Enquanto outras são um desastre quando recebem algum tipo de conta para fazer. Não sabem fazer nem contas básicas do dia a dia. Porém, às vezes essa pessoa que é péssima em contas é excelente em fazer textos. Às vezes é maravilhosa para poder criar textos lindos e maravilhosos. E aquele que faz contas de matemática excelentes não consegue alcançar isso. É claro que cada ser humano sabe o que ele tem de melhor e o que ele pode fazer de melhor. Existem pessoas que são excelentes pessoas para poder manter uma casa organizada. Existem pessoas que são boas para poder lavar coisas. Um exemplo, tem pessoas que adoram lavar seu carro. E quando as pessoas se descobrem e encontram um ponto de equilíbrio que elas podem viver e se sentir melhor, elas devem se focar naquilo e não na tristeza que os outros provocam nelas por causa das suas fraquezas. Se você não é capaz de fazer algo na sua vida e alguém te desmotiva, te desvaloriza por isso, não fique sofrendo por isso. Abandone esse sentimento de tristeza e encontre os pontos de equilíbrio da sua vida. Foque naquilo que você realmente tem capacidade de fazer. Não é vergonha nenhuma admitir que você não é tão capaz que o outro irmão. É claro que em certas coisas você será muito mais capaz do que ele. Sabemos muito bem que, às vezes, um exemplo, os homens têm uma capacidade muito maior em fazer coisas rústicas e as mulheres em fazer coisas mais delicadas. Mas não é vergonha nenhuma você, às vezes, se dedicar às coisas mais delicadas só porque é homem. Se você tem o dom de poder cozinhar para as pessoas, se dedique a isso, dê valor a isso. Não se preocupe com o que os outros dizem. Às vezes as pessoas podem virar para você e te dizerem: ah, isso é serviço de mulher, isso é serviço de florzinha. Não se incomode com esse tipo de
comportamento das pessoas. Elas apenas querem te ofender e às vezes até estão com inveja porque não têm a mesma capacidade sua de poder fazer um alimento tão bom quanto essa pessoa faz. Nós não temos que nos preocupar com isso. A razão do nosso evangelho é essa. Não se preocupe com isso. Não fique sofrendo com isso. Não carregue mágoa com isso. Viva o seu momento e aprenda que você tem suas fraquezas e que isso não é vergonha nenhuma para você. Que não é vergonha nenhuma para ninguém. Todos somos pecadores, todos nós temos as nossas limitações e isso é que nos faz diferentes um do outro. Alguns serão capazes de algumas coisas e outros serão capazes de outras coisas. É vivendo e aprendendo e um dia de cada vez. Todos os dias é dia de aprender. E às vezes aprendemos que não somos capazes de certas coisas. Nascemos sem saber nada e vamos aprendendo durante toda a vida um aprendizado e quando morremos descobrimos que na verdade não aprendemos quase nada com a vida, porque a vida é um grande mar de adversidades e diferenças. Aprenda a aceitar quem você é e as diferenças que você tem. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Elcana, filho de Joroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, efrainita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso, em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando ofereciam sacrifício, Elcana dava à sua mulher, Fenena, e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos, sempre que subiam à casa do Senhor. Ela a provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Esse é o nosso salmo responsorial. A oferta é quando nós entregamos de todo o coração um pouco do que somos, um pouco do que temos. E nós temos que entregar a Deus um pouco da nossa adoração, do nosso louvor, de tudo aquilo que mostra que nós temos agradecimento a Deus e que nós sempre seremos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E é simples assim. Esse é o salmo responsorial de hoje. Vamos ouvi-lo. Salmo responsorial. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre o convite para sermos pescadores de homem.
um convite que Jesus fez aos seus discípulos. Nós também podemos aceitar esse convite no nosso dia a dia, e é um convite de Jesus Cristo para cada um de nós, a vivermos os aprendizados dos seus apóstolos e dos seus discípulos. Sabemos que não é fácil, que é difícil, é uma trajetória tortuosa de caminhos estreitos, mas que nós somos convidados a enfrentar todos os dias as dificuldades que todos os apóstolos e todos os discípulos de Jesus enfrentaram. Ser pescador de homens requer muita paciência, muito amor, muita calma, porque o ser humano geralmente é muito agressivo com as pessoas que tentam ajudar a eles. O orgulho não deixa com que as pessoas aceitem ajudas, e a ajuda geralmente é necessária principalmente para as pessoas que são acometidas por problemas pessoais, por problemas de doenças, por tantos outros problemas e principalmente os problemas da alma, os problemas do espírito. Sabemos que as pessoas são difíceis de lidar, que serão batalhas tortuosas poder lidar com pessoas, mas este é o convite para sermos pescadores de homens. Às vezes nós jogamos a rede no mar da vida e nós só pegamos peixes fortes como tubarões que querem rasgar a rede, que querem destruir tudo. Mas às vezes conseguimos pegar bons peixes, pessoas calmas, mansas, de coração preparado para receber a palavra de Deus. E é isso que nos convida hoje o nosso Evangelho, a sermos pescadores de homens, a pescar pessoas para entregar a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus, olhando por cada um de nós, esperando a nossa morte para a nossa ressurreição e assim viver a vida eterna, junto com Ele, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com todos os santos e aqueles que aceitaram e firmaram seu compromisso com os mandamentos de Deus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.